Olá, Eritro! Iremos falar de um tema muito importante na atualidade, que é a transfusão em pacientes com dengue grave. O objetivo dessa aula é só uma demonstração de como fazer a transfusão nesses pacientes, mas dentro desse tema ainda tem muitas nuances, né? Eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia das alterações hematológicas que contribui para o tema, falar de transfusão de hemácia, plaqueta, plasma, crio e quando acontece a transfusão maciça. O que é importante a gente começar a falar de fisiopatologia? Da lesão vascular da dengue. A dengue, o vírus da dengue consegue fazer um dano direto nesse vaso, fazendo uma lesão tanto direta como por estímulo de citocinas, anaflotoxinas e uma estimulação mastocitária que libera esses mastócitos fazendo uma vasodilatação. Então eu tenho vasodilatação e lesão endotelial. Consequentemente, eu tenho exposição de endotélio e extravasamento de líquido. Uma outra coisa importante da gente falar, antes de continuar com a fisiopatologia da dengue, é que o vaso, ele é um corte, uma ilustração de um corte do vaso, no qual vocês veem que a plaqueta está encostada no amarelinho, que é o endotélio. Depois tem os linfócitos, os granulócitos e as hemácias. Essa distribuição celular acontece por densidade e por funcionalidade. As plaquetas, ela tem como objetivo varrer o endotélio, fazendo pequenos consertos, reparando os danos que esse endotélio vai se expondo para evitar fazer sangramento. Então essa é uma outra ilustração que mostra que as plaquetas, ao identificarem uma lesão endotelial, ela se ativa formando esses pseudópodes e tanto o von Willebrand quanto o fibrinogênio, eles vão fazendo essa rede, né, de células para em cima os fatores de coagulação e o cálcio gerar a trombina, formando um coágulo firme, denso, impedindo o sangramento. Então, se eu tenho um vaso dilatado com lesão endotelial, eu vou ter também bastante ativação do meu sistema da hemostasia, né? E a fisiopatologia mais comum e esperada na dengue, né, que faz parte até dos seus critérios diagnósticos, é a plaquetopenia. A plaquetopenia da dengue é multifatorial, pois acontece uma redução do número de células de megacariócito dentro da medula. O megacariócito é a célula que vai liberar o seu citoplasma, formando as plaquetas. Então eu tenho uma redução da produção e também há um estímulo do meu sistema imune pela presença do vírus que mimetiza um anticorpo antiplaqueta. Então acontece como se fosse uma púrpura imune secundária estimulada pela presença do vírus que destrói essa plaqueta. E além do mais, eu consumo essa plaqueta junto com meus fatores de coagulação. Então eu tenho redução da produção, eu tenho destruição periférica e eu tenho consumo de plaquetas, fazendo que meu paciente tenha uma plaquetopenia entre 7 a 10 dias, que é o tempo da renovação plaquetária. Eu tenho uma coagulopatia, eu tenho um consumo e uma redução da produção dos fatores de coagulação. Em geral, o vírus faz algum dano hepatotóxico, fazendo que essa coagulopatia possa se agravar ainda muito mais. Então, é esperado eu ter um alargamento do sistema da coagulação. Então, sabendo dessa fisiopatologia, eu tenho meu paciente grave, que está em centro de terapia intensiva ou numa sala de emergência, que eu estou pensando em transfundir. Então, antes de transfundir, eu tenho que fazer algumas perguntas mentais, não só na dengue, mas em todos os pacientes. Então, eu estou com um paciente crítico com dengue. Eu vou transfundir ele porque ele está perdendo sangue, ou para o terceiro espaço, ou está exteriorizando, e eu tenho que fazer uma transfusão por sangramento, ou é uma transfusão do paciente crítico, que está tendo uma diminuição da eritropoese e está sendo muito espoliado pelos exames, pela diluição. Então, primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, na questão plaquetária. Qual que é a causa da minha plaqueta? Ah, é dengue.
Qual que é o objetivo da minha transfusão? Eu vou parar um sangramento ou eu vou prevenir um sangramento? Se eu for transfundir, qual que é a expectativa da resposta? Eu quero que ele pare de sangrar ou que aumente o valor da plaqueta? Isso é importante para você avaliar o pós-transfusão. E por fim, quando eu vou transfundir com o plasma e o crio, se esse paciente está sangrando, ou ele vai fazer procedimento, ou eu só quero consertar um exame laboratorial que está alterado. Então, antes de transfundir, eu tenho que fazer essas perguntas mentais antes de fazer o seu requerimento de transfusão. Então, a transfusão de hemácia, se o paciente estiver crítico, você vai manter os padrões restritivos de transfusão no paciente crítico, que é muito bem determinado pela literatura há mais de 20 anos. Ou, se esse paciente começa a sangrar e perder sua volemia, com mais de 10% da volemia já tem uma indicação de transfusão, ou os pacientes que evoluem de choque hemorrágico, e aí a gente vai falar um pouquinho no final da aula, porque é uma transfusão combinada, tá bom? E aí o mais famoso e polêmico é a transfusão de plaqueta. E o que é importante a gente falar na transfusão de plaqueta? Que a gente não vai fazer transfusão profilática de plaqueta, mesmo em sangramentos leves, que são as petequias, indiferente da plaquetometria. Isso incomoda muitos colegas médicos porque eles verem aquela plaqueta mais baixa, o paciente tem alguma petequia, ele quer prevenir sangramento. E a gente tem dados na literatura que, pelo menos os dados disponíveis até o momento, mostraram que isso não tem benefício. E eu vou demonstrar isso em seguida. Mas, inicialmente, o que é importante o colega médico saber? Qual que é o grau do sangramento? Existe um score da WHO, da Organização Mundial de Saúde, que classifica o sangramento entre leve, moderado, grave e muito grave, ou grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, que você consegue identificar onde que o seu paciente tomar uma decisão. Essa tabela está no nosso blog de transfusão de plaqueta de 2021 e também no transfusão de dengue agora de abril de 2024. Então, vamos falar das evidências disponíveis que falam contra a transfusão profilática de plaqueta. Então, esse estudo que eu trago é um estudo prospectivo, ou seja, ele foi feito uma análise histórica em Singapura de mais de 5 anos, de mais ou menos 800 pacientes, e o grupo que transfundiu, ele não teve nenhum benefício na prevenção de sangramento e também, em termos de sangramento maior, e teve aumento do tempo de internação, teve mais evento adverso e a plaqueta natural desse paciente, ela atrasou. Então, indiferente nesse estudo retrospectivo, indiferente da plaquetometria, mesmo plaquetas com menos de 20 mil, transfundir não foi uma estratégia que mostrou-se preventivo no sangramento. Teve eventos adversos maiores, recuperação plaquetária natural mais lenta e tempo de internação. Outra evidência é um estudo prospectivo, que o objetivo principal dele era demonstrar qual que era a efetividade de transfundir o paciente da dengue. Então, ele fazia o cálculo do incremento 1 hora após transfusão de uma dose de adulto de plaqueta. Nesse endpoint, o que mostrou? Que 50% dos pacientes ele tinha um incremento plaquetário, mas mostrou também que transfundir plaqueta não houve melhora nas taxas de sangramento maior e houve um evento adverso grave. O único paciente que morreu no estudo foi quem fez o grupo da transfusão, que teve uma tralha e morreu em complicação da transfusão. Então, nos estudos prospectivos, apesar de 50% ter uma elevação da plaqueta de forma efetiva, não mostrou redução de sangramento e aumentou o risco de evento adverso, sendo alguns até fatais. Tá? Então, a gente vai fazer transfusão de plaquetas apenas em sangramento moderado, grave e muito grave. Mas antes de fazer essa transfusão de plaqueta, eu preciso corrigir os meus outros defeitos de hemostasia.
porque essa plaqueta ela vai sofrer as ações dos anticorpos, vai ser ativada no endotélio, então eu preciso estruturar essa minha hemostasia para que o paciente pare de sangrar. Então, se o paciente tiver um distúrbio de coagulação mostrando falta de fator de coagulação, eu vou fazer transfusão de plasma, preferencialmente numa dose de adulto de 15 ml por quilo. Se eu tiver um fibrinogênio menor que 150, e alguns especialistas recomendam até menor que 200, a gente deve fazer transfusão de crio precipitado, numa dose de 1 unidade a cada 5 kg de peso, ou na criança 10 ml por quilo por peso. Se necessário, existe até um cálculo para você achar a dose ideal para o incremento necessário, que também está no nosso blog de transfusão de plaqueta de dengue. E o que é importante ressaltar? Transfusão de componentes do plasma, ou seja, plasma e crio precipitado, na ausência de sangramento, só para corrigir exame, não tem benefício clínico, nem na dengue e nem nenhum outro distúrbio hemorrágico. A gente só faz transfusão de componentes plasmáticos com o objetivo de eliminar o sangramento, e aqui a partir de sangramento moderado em diante. E sempre que eu tiver um sangramento grau 3 e grau 4, eu vou fazer transfusão de plaqueta, mas lembrando que eu tenho que corrigir os fatores de coagulação. Bom, e se esse paciente entra em choque hemorrágico, em especial os pacientes que fazem falência hepática, no qual a hemostasia de um paciente com falência hepática é extremamente complexa, é bastante indicado nos hospitais que têm condição fazer o uso do TEG e do ROTEM como um instrumento de decisão de transfusão dos componentes plasmáticos, do plaqueta, crio, fator de fibrinogênio, a estrutura hemoterápica ou de hemoderivados disponível. Então, esses equipamentos, eles corroboram sim, guiando esse paciente com a coagulopatia da dengue e também, em especial, com a coagulopatia da insuficiência hepática. Mas esses equipamentos, eles são bem disponíveis porque os testes são bastante caros e eu sei que isso não é a realidade do Brasil, então a gente vai conduzir a transfusão maciça como uma transfusão do trauma. O vírus está fazendo trauma, mas que está levando um choque hemorrágico, um distúrbio de coagulação e um metabolismo completamente alterado. Então você tem que tratar ele de forma sistemática, com uma ressuscitação hemostática, limitando o uso de cristalóide para evitar a diluição desse paciente, utilizando transfusão de hemácia e plasma com uma proporção curta, sendo um concentrado de hemácia e um plasma na proporção 1:1, ou 2 hemácias e um plasma, transfusão de plaqueta e crio precipitado para ofertar fibrinogênio, né? E é muito importante que esse paciente esteja metabolicamente adequado para se formar um coágulo estável, ou seja, ele não pode estar ácido, frio e sem cálcio. Essas são as tríades que levam o paciente a piorar sua coagulopatia do trauma, né? Então, resumindo a nossa apresentação, a insuficiência vascular e o extravasamento de líquido por terceiro espaço é a principal causa de gravidade nesses pacientes. A transfusão profilática de paciente não mostrou redução de risco de sangramento maior, só mostrou evento adverso, indiferente da plaquetometria. E lembrando que a transfusão de todos os componentes, ela está ali como suporte do paciente que tenha sangramento com repercussão clínica. Bom, espero que tenham gostado. A gente tem um blog com mais detalhes, com todas as referências bibliográficas disponíveis no nosso site erito.com.br. Obrigada.